É a promessa do Lula. Todo mundo vai ter direito a picanha e cerveja e o que vai ficar é a decepção. Está aí. O que aconteceu no Brasil? Mas o Lula não está nada bem. Para quem o conhece, é preocupante o nível de bobagem que ele tem falado todo dia, toda semana. MST, isso aqui, se não for verdade, vocês têm que desmantelar, essa é a minha opinião. Então, bota a viola no saco e não fica falando mais de ser de esquerda, não. Vocês são mesmo petista, doente. Chama de Mindau! Ciro Gomes mais uma vez não passou pano para ninguém. Ele simplesmente detonou geral, principalmente o seu desafeto preferido que se chama Lula. Ciro criticou tudo e todos, incluindo Bolsonaro. Mesmo sendo de esquerda, ele não poupa o desgoverno do esquerdista Lula e critica fortemente a roubalheira feita por ele e seus capangas. Todos podemos ver os escândalos do INSS, Petrobras, Correios, e Ciro não pega leve nas críticas a essa barbaridade que está ocorrendo no nosso país. Acompanhe esse vídeo até o final e comente se concorda com as declarações de Ciro Gomes. Quando terminou o mandato do Lula, 5 pessoas acumulavam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Eu fiz um levantamento na Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. O Lula transferiu para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais no período dele e para os pobres 332 bilhões. Como nunca ninguém fez nada pelos pobres, o pouco que ele fez pareceu muito. Mas comparado com o que ele está fazendo, o lucro dos bancos, 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros. O Lula e o PT concentraram em 5 bancos 85% de todas as transações financeiras do país. Um cartão de crédito no Brasil cobra 350% de juro. A mesma bandeira de cartão de crédito nos Estados Unidos, na matriz, cobra 17% de juro. Por quê? Porque formou-se um cartel na mão do Lula. E isso é o que ele quer que a gente aceite. E falando bobagem, falando bobagem. Pô, o cara diz assim, num país cristão, em que a gente já viu a capacidade de manipulação que o Bolsonaro tem, mediada aí por alguns pastores de boa fé, muitos deles, outros de má fé, como a gente sabe que todo grupamento humano tem, o Lula vai despudoradamente dizer assim, todo mundo devia ter direito ao aborto. Eu não acreditei, eu só estou ouvindo o Lula, presidente do Brasil, dois mandatos, mandava na outra presidência mais 2 mandatos, não mexeu uma linha num assunto trágico, complicado moralmente, de questão religiosa, questão de saúde. Não, é leviano, devia todo mundo ter direito ao aborto e pronto. Aí o Bolsonaro com a economia indo para o brejo, o desemprego se acabando, os juros se explodindo, a economia brasileira, enfim, desastrada, o Bolsonaro crescendo nas pesquisas. E essa petezada não entende. Essa política de conter a inflação com alta de juros, isso a gente já experimentou antes, é eficiente? Ela é completamente selvagem e é aquele típico remédio que muito mais provavelmente vai matar o doente, para a gente não dizer que já matou o tecido produtivo brasileiro, o trabalho, o emprego, a renda, o crediário, sabe, a dignidade das pessoas. 65 milhões de brasileiros recebendo aquela ligação desagradável, venha pagar a sua conta no SPC, senão nós vamos tomar sua geladeira. Percebe, 65 milhões, assim, nós estamos falando de população adulta, ou seja, nós estamos falando de 78% das famílias brasileiras, 77,x, não é? Então, e as empresas que também. Tem dívidas, né? E as empresas também, 6 milhões de empresas brasileiras estão no Serasa, que é a antessala da falência. Vamos tentar explicar, se você me permitir, me interrompa se eu estiver sendo muito longo, mas eu acho que o povo precisa entrar nessa jogada. Quando é que a taxa de juros para cima diminui a inflação? Ela diminui a inflação quando você tem uma demanda, uma capacidade de comprar maior do que o mercado tem de oferecer, de ofertar as coisas. Quando então, os consumidores querem comprar mais do que tem em mercadoria. Exatamente. Então você vai para a feira, se tiver pouca banana e muita gente querendo e podendo comprar banana, o preço da banana sobe. Todo mundo entende isso. Qual é a capacidade de comprar que uma nação tem? É o dinheiro que você tem no bolso, mais o crédito que você tem na praça. Então, é a demanda mais a demanda agregada, para falar o economês. Então, é o dinheiro que você tem no bolso, mais o crédito que você tem na praça. Se eu encarecer o crédito nos manuais de economia de Chicago, e que não conhece a Casa Bahia, não conhece a Marisa, que descobriu que o nosso povo quer ter uma geladeira, quer ter um fogão, quer ter uma TV de plasma, mas não tem dinheiro para isso. Então, o que eles fazem? Pica em 36 vezes e mete uma taxa de juros violenta, de maneira que a prestação cabe no bolso do cidadão. Ainda que ele, no fim, esteja pagando 2 televisões, 2 geladeiras ou 2 micro-ondas, esteja pagando 2 e só leve uma. Teoricamente, portanto, se eu encarecer o crédito, que é a taxa de juros para cima, eu diminuo a demanda. Ok? Aprendemos a teoria, todo mundo sabe disso. Existe excesso de demanda no Brasil?
nesse Olha, momento, faz pelo menos 15 não, anos, né? deixa eu te falar, faz 15 anos, lá na tragédia do PT com a Dilma, que a indústria brasileira tem entre 20% e 25% de capacidade instalada ociosa, ou seja, a gente tem capacidade de produzir e vender 1.000 geladeiras e só estamos vendendo 750, 800 geladeiras. Existe ativismo político dentro do judiciário? Bastante. Você vê Imenso. isso? Eu sou professor de Direito. Veja, o vácuo de poder pela desmoralização da presidência da República, pela absoluta desmoralização do Congresso Nacional, o poder político, que é aquele que é sensível ao voto popular, está muito gravemente, de forma inédita, desmoralizado e impotente no Brasil. Quando alguém que é autorizado pela Constituição não ocupa com a autoridade inteira esse poder que lhe é outorgado pela Constituição e pela vontade popular, que são os poderes políticos, o Executivo e o Legislativo, o Judiciário, às vezes, de boa fé. Então, você veja, o Brasil tem uma discussão sobre o efeito civil do casamento entre homossexuais. Isso é uma tese muito importante, muito grave. Quem é que deve resolver isso? Quem deve resolver isso é o próprio povo através da sua representação. Legislativo. Pois bem, no Brasil, os cartórios passaram a registrar, e acho que foi de boa fé, não foi de má fé, passaram a dar efeito civil, ou seja, o casamento gay. Foi deliberado por uma normativa do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Compreende? Então, são determinadas disfuncionalidades que derivam disso, da destruição da autoridade do presidente da República, que nos últimos anos desertou para virar um mero carimbador de papel e de transferência de dinheiro de quem trabalha e produz para meia dúzia de especuladores da grande finança. Infelizmente, o presidente da República tem tentado produzir no Brasil em tempo inteiro como um ato muito hábil, muito esperto, não é, de desviar na cabeça do povo aquilo que são os assuntos pertinentes à política. Ora, no que a política pode e deve dar jeito? O que a política tem responsabilidade de promover? É o salário, que está com o pior valor de compra do salário mínimo nos últimos 15 anos, é a taxa de juros que baliza o crediário, o crédito pessoal, o cartão de crédito, que está também explosivamente em esfera alta, 77% das famílias brasileiras estão super endividadas. Como esse endividamento vem casado com a perda da renda e aumento dos juros, 65 milhões de brasileiros estão humilhados com seu nome no SPC. E a renda em queda e a inflação volta de uma forma muito pesada, promovida por um vetor estrangeiro e pela desastrada política que o governo administra, por exemplo, nos preços da Petrobras, gasolina, gás de cozinha, querosene de aviação, as passagens aéreas estão explodindo também de preço, ou a energia elétrica. Renda, inflação, desemprego aberto, informalidade selvagem, esses são os assuntos que são extremamente inconvenientes para o governo, que é o responsável por liderar isso ou dar uma explicação razoável. Porque a política virou uma coisa muito careta no Brasil, muito triste, sabe, o signo da política, que é a linguagem da democracia, por isso que é muito perigoso, para todo mundo virou o signo do luxo, da mentira, da corrupção impune, e isso, especialmente entre os jovens, é desastroso. Felizmente, nós estamos conseguindo mostrar que a solução para a má política não é negar a política, é empolgá-la, é tomar conta dela. Portanto, eu felicito a juventude brasileira, nós vamos precisar muito mesmo de vocês para mudar o Brasil. Quase metade do povo brasileiro está com a pulga atrás da orelha de desconfiar do sistema eleitoral. Ora, se a sociedade não acredita na forma de apurar o seu voto, isso é antecedência da guerra civil. Não pense que eu estou exagerando, porque o voto, a política, é a substituição da disputa de força pela ideia civilizada de que cada um de nós apresenta suas ideias e o povo, por igual, o rico vale igual ao pobre, o preto igual ao branco, a mulher vale igual ao homem, o gay, enfim. Se a gente perde essa crença de que o sistema eleitoral apura a verdade da vontade do povo, daí para diante, meu irmão, tudo pode acontecer. E, infelizmente, isso é o que o Bolsonaro, lucidamente ou de forma descuidada e irresponsável, está produzindo no Brasil. Então, veja, no caso, o que eu falei é rigorosamente verdade, porque eu estava lá. O Lula conspirou fortemente para desestabilizar a Dilma. Num primeiro momento, porque queria que a Dilma abrisse mão de disputar sua própria reeleição. Eu ouvi muita gente dizendo que ouviu do Lula, todos os jornalistas, os políticos iam lá e diziam assim, foi o maior erro que eu cometi na minha vida, foi ter deixado essa mulher disputar e tal. Pois bem, quando ele destruiu a base, né, dessa turma que o Lula manda no movimento sindical, estava todo mundo no protesto, a Dilma foi desconstituída. E hoje a gente tem detalhes de interlocução dele com Renan Calheiros, que presidiu o Senado, com Eunice Oliveira,
que era o líder do MDB, que liderou o impeachment. O Lula estava mancomunado com eles lá como cá hoje. Não dá mais para esconder. Você falou no Lula agora. Ele recentemente ele fez um ataque a você, dizendo que ele acha que ele não estava entendendo se você estava com alguma sequela. A que você atribui esse tipo de comentário? O Lula não de está ataque? nada bem. Para quem como eu conhece há quase 40 anos e de perto, né, eu poderia dizer inclusive que fomos amigos muitos anos, ou somos ainda, não quero pessoalizar tanto, mas o Lula não está nada bem. Para quem o conhece é preocupante o nível de bobagem que ele tem falado todo dia, toda semana, mas isso eu acredito que é um misto de arrogância com uma profundíssima mágoa do povo brasileiro, que talvez nem ele lucidamente saiba, porque ele imagina que o povo brasileiro devia ter descido em Curitiba e quebrado tudo, e sabe, trazido ele para o poder. Ele disse isso agora recentemente, que como um órgão consultivo da ONU declarou a suspeição do Moro, que o que devia acontecer no Brasil era anular a eleição do Bolsonaro e devolver o poder para ele. Ou seja, eu não sei onde é que ele leu essa Constituição, mas é a Constituição da cabeça dele. Então, uma prepotência, uma arrogância que, na verdade, revela uma fragilidade muito, muito séria. 580 dias de cadeia, eu acho que não fazem bem a ninguém. Tanto mais uma pessoa que se considerava inocente, porque ele genuinamente acha que ter distribuído para turma roubar, que ter recebido favores, privilégios, milhões de reais de palestras que fez de Araque, ele sabe que fez de Araque, isso tudo não é corrupção na cabeça do Lula, porque para ele corrupção é só dos outros. Aliás, para ele e para o PT, corrupção que interessa, que tem que ser denunciada, é só dos outros. A que eles fazem é tudo causa revolucionária, numa ética completamente podre que deu nisso que daí. Cadê a Dilma nas andanças do Lula? Por que ele não mostra a Dilma? E essas últimas declarações dele, atacou policiais, falou sobre aborto. Nessa entrevista para Time, que saiu essa semana, ele tá falando do Zelensky na Ele está Ucrânia. fazendo um imenso esforço para eleger o Bolsonaro, como fez em 2018. Pode não ser lúcido nem consciente, ou pode ser pura e simplesmente a tal vingança. Eu acho que ele está muito nessa de chutar o balde, sabe? De dizer o seguinte, ou me entregam o poder incondicionalmente, porque ele disse nessa entrevista, inacreditável, que as pessoas têm que votar nele sem saber o que ele vai fazer em matéria de economia. Está nessa entrevista da revista Time. A mesma coisa, isso é o volume de bobagem que ele está falando, mas veja, é muito grave um candidato dizer assim, olha, você eleitor, vota em mim e eu só vou lhe dizer o que eu vou fazer depois que eu for eleito. Isso é a síntese de coisas muito graves, que é o charlatanismo, não é, do caudilismo demagógico sul-americano, que está aí na Venezuela destruindo, que está em Cuba, que está na Nicarágua, que são regimes que ele admira muito e que eu abomino, né? Mas quer dizer também que ele está fazendo compromissos clandestinos, como eu sei que está. Dizendo que o povo brasileiro tem que votar contra o Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse a encarnação do Satanás, não é? E não um político que ele, Lula, levou ao poder pelas imprudências da corrupção, pela crise econômica que produziu, porque as pessoas não votaram no Bolsonaro, porque o Bolsonaro apresentou uma grande obra. As pessoas não votaram 70% do povo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, nosso povo, nosso amado povo, nosso querido, amado, respeitado povo, 70%, meu irmão, votou no Bolsonaro. Não foi porque o Bolsonaro tinha uma obra, nem tinha um projeto para o Brasil. Nosso povo votou magoado, com toda a razão, enganou-se, foi enganado, mas votou magoado com esse encontro terrível da pior crise econômica da história, que foi produzida pelo Lula, pelo PT. Eu sei bastante bem o que eu estou falando, posso especializar para você os argumentos, a data da crise, mas o desempregado brasileiro sabe. Ali a Dilma recebeu o Brasil com 4% de desemprego, que é mais ou menos a nossa taxa histórica, subiu para 12% e nunca mais caiu. Desde 89. O Collor se elegeu com essa governança política e foi cassado. O Fernando Henrique se elegeu com essa governança política, nunca mais ganhou eleição nacional, o PSDB nem ele. O Lula governou com essa governança política e foi preso. A Dilma governou com essa coisa e foi cassada. O Michel Temer governou com essa governança política e foi preso. E agora nós temos o Bolsonaro desmoralizado, filiado ao partido do Valdemar Costa Neto, que era o homem a quem o Lula deu o DENIT e que foi condenado e preso no Mensalão. Ou a gente para pensar um pouco sobre isso e muda essa governança política. O Brasil faz 11 anos que cresce zero. E é chocante, 80% da rapaziada, dos pais de família, das mães de família, endividados no Serasa. Será porque todo mundo virou desonesto, mal pagador? Não é, porque juro é impagável no Brasil. O governo é que faz, não é o povo. O que está errado na institucionalidade brasileira, na Constituição, nas leis do Brasil, não está errado porque tinha um manual de fazer certo. E os caras em Brasília são tão safados e perversos que fazem tudo errado de propósito. Não é. Se fosse assim, era mais fácil.
O problema no Brasil é que você não conhece um jornalista, um político, um partido que não diga que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Conhece? Você conhece alguém que já escreveu? Não, vou escrever um artigo aqui na Folha ou no Estadão dizendo o Brasil tem uma boa estrutura tributária, nós não precisamos mudar nada, é assim que tem que fazer, esse papo furado de reforma tributária. Não, todo mundo, por uma boca só, fala que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Em cima de uma estrutura tributária novinha, que foi fundada em 88 na Constituição. Percebe? Porque existe uma imensa farsa no Brasil. É que o sistema tributário brasileiro grava com 40% uma dona de casa diarista que paga uma conta de celular, ela não sabe que tem 40% do preço ali dentro. Porque é fácil de cobrar, as pessoas nem têm notícia. Percebe? Quando o cidadão que chega esfolado de 14, 15 horas de trabalho em casa, acende a luz e liga a televisão para ver as notícias da Rede TV, ele paga 40% de imposto ali, também não sabe, é fácil de cobrar. Mas os super ricos brasileiros não pagam nada, virou paraíso fiscal. Só o Brasil e a pequena Estônia não cobram imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais na pessoa física. Isso o mundo inteiro cobra, e eu, Ciro Gomes, fui ministro da Fazenda do Brasil e cobrei. E esse papo furado de esquerda, do PT, não cobram, não cobravam. O IPTU de São Paulo, por mês, arrecada igual, mais ou menos, ao que o Brasil inteiro arrecada de imposto territorial rural depois de 14 anos de conversa petista. Ou seja, tem muito interesse. Alô, MST, isso aqui, se não for verdade, vocês têm que desmantelar, essa é a minha opinião. Então, bota a viola no saco e não fica falando mais de ser de esquerda, não. Vocês são mesmo petista, doente. É muito interesse em jogo que Sim, trava toda agora, qual é a tentativa contradição para a gente falar na reforma? Contradição é que quem é beneficiado por essa distorção terrível é poderoso. Acabou a eleição, vai para Brasília, cerca o deputado, financia a campanha, faz chantagem, faz propaganda na televisão, porque o imposto brasileiro é desviado, é roubado, então tem toda uma cultura. E quem é beneficiado, que seria teoricamente beneficiado, acaba repetindo esse mesmo discurso. Quer ver? Pergunta para o povo da favela se o Brasil não tem imposto demais. É a promessa do Lula, todo mundo vai ter direito a picanha e cerveja, e o que vai ficar é a decepção. Está aí, o que aconteceu no Brasil? Que o PMDB, a burocracia do MDB, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, toda essa estrutura aí da corrupção do Petrolão estão com o Lula. Igualzinho como sempre estiveram. É uma coisa que não muda nada. Essa é a tragédia. E assim, o que me choca são artistas intelectuais, sabe, gente da melhor qualidade no mundo científico brasileiro, nos artistas, apoiando esse tipo de conchavo, em que o programa é a apologia da ignorância, a mistificação grosseira, e isso vai de lado a lado. Bom. Mais uma vez, Ciro não perdoou ninguém. Mas e você? Concorda com as declarações dele? Há alguma saída para o nosso país? Até quando viveremos sofrendo nas mãos dos governantes e do STF? Deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!